Doutor Aguinaldo, como foi o processo de realização de transplantes ao longo da pandemia? Olha, nós vivemos uma situação muito difícil no início da pandemia, né? As doações praticamente desapareceram no primeiro e segundo mês da pandemia. Depois elas voltaram, mas a gente teve uma queda de cerca de 40% na realização de transplantes no ano de 2021. Essa diminuição variou de órgão para órgão, né? De pulmão foi muito pior, a de fígado foi uma das que menos foi afetada, mas a gente deixou de transplantar várias pessoas que estavam precisando. No final de 2021 houve uma recuperação, 2020 foi muito afetada, 2021 já começou a ter uma recuperação, mas agora a gente está preocupado porque em Minas a situação de doação diminuiu demais agora nesse começo de ano. Em Belo Horizonte praticamente a gente não tem visto nenhuma captação de órgãos, né? Enquanto a gente continua percebendo a atividade de transplante no resto do Brasil. Então a gente gostaria muito de motivar a população para doação e também ver aí junto às entidades que cuidam da doação de órgãos, né, por que a gente não está tendo doação aqui em Belo Horizonte. Vivemos momento de recrudescimento da pandemia por causa da Ômicron. Como a Covid interfere na doação ou na recepção de um órgão? Ela interfere muito, né? Então é obrigatório que todo doador seja testado com PCR e em caso de positividade ele não é doador mais, né? Não se presta a doação de órgãos, né? E por outro lado, o paciente também que é chamado para receber um órgão, ele é testado e se ele tiver positivo também, ele não perde a inscrição dele na fila, mas ele vai ter que aguardar um período, né, de tratamento, né, de melhora da infecção e depois voltará a ser novamente chamado. Por que o processo de captação de doadores deve ser tão rápido? Os órgãos, eles funcionam, né, numa situação normal dentro do corpo, ali com a circulação do sangue, sendo nutridos e oxigenados pelo sangue. Então, naquele momento em que a gente faz a retirada do órgão do doador, a gente tem pouco tempo em que a gente consegue conservar esse órgão para que ele depois volte a funcionar no outro corpo onde ele foi implantado. Cada órgão tem a sua característica. O coração, por exemplo, é um tempo curto, de 4, 6 horas. Então tudo tem que ser muito rápido. O fígado pode ficar aí de 8 a 12 horas, dependendo das condições do doador. O rim tolera um pouco mais de tempo, 12 a 24 horas, mas sempre é muito apressado, né? Uma das questões mais relevantes para o órgão funcionar bem é um tempo curto entre a retirada do órgão do doador até implantar no receptor. A Covid pode realmente oferecer um risco a uma pessoa que precisa do transplante e está positivada? A princípio é pelo risco mesmo que a infecção representa, principalmente para quem vai receber, né? Pouco se conhece ainda da infecção do Covid nesses termos, mas com as implicações respiratórias que a gente tinha mais nas cepas anteriores, mas também outras questões que são afetadas pelo Covid, como a questão de coagulação, eventos trombóticos, é claro que é temerário você levar um paciente para uma cirurgia de grande porte, como é o transplante, que depois ele vai ser imunossuprimido, vai ter uma série de repercussões no organismo e acrescentar esse risco do Covid. Então não tem sentido. Então, a gente não transplanta se estiver positivo. O sistema de saúde tem quanto tempo para fazer a retirada do órgão em um doador? Não existe um número preciso de horas, mas esse tempo é curto porque um doador ele está instável, ou seja, ele não vai ficar indefinidamente naquela situação. A gente consegue mantê-lo por algumas horas numa situação em que os órgãos ainda possam ser aproveitados. Quanto mais vai passando o tempo, pior vai sendo a qualidade dos órgãos, até que chega um ponto em que a gente não vai poder mais utilizar.
Minas é o segundo estado do país em número de habitantes, mas apenas o quinto em número absoluto de doadores e 11º em número de doadores por milhão. O que podemos fazer para melhorar o posicionamento do estado? Já vem sendo feito um trabalho pelo MG Transplantes nos últimos anos para aumentar o número de equipes credenciadas para o diagnóstico de morte cefálica, também treinar os profissionais que atuam junto às famílias no momento da doação. Esse trabalho foi iniciado há alguns anos e já rendeu alguns frutos. Em 2019, Minas Gerais foi um dos estados que mais aumentou o número de doação. Esse trabalho foi um pouco perdido na pandemia, a gente teve a redução do número de doadores em relação aos anos precedentes e ficam as bases, né, para melhorar, mas a gente ainda tem muitas dificuldades porque temos municípios muito numerosos e pequenos, temos dificuldades com o transporte pelos aeroportos no interior de Minas, com as estradas, então temos algumas barreiras também que representam dificuldades para a gente ter mais doadores. Mas principalmente eu acho que precisa melhorar essa organização da captação de órgãos, né, da doação e captação, porque outros estados que também têm dificuldades, inclusive dificuldades financeiras, se organizaram melhor e têm um número maior de doadores do que em Minas Gerais. Muitas famílias ainda recusam a doação. Como podemos resolver esse problema? Essa parte do familiar é uma questão de esclarecimento, né? As campanhas para doação de órgãos, elas não deveriam ser tão pontuais como elas são atualmente. Elas deveriam ser mais constantes de formas diferentes. Por exemplo, falar nas escolas para as crianças, para elas crescerem com essa ideia da doação. Falar para as pessoas de maneira diferente, de modos diferentes, não só eventualmente quando novelas falam de transplante ou quando algum programa fala de transplante, mas a gente está sempre abordando o tema e isso está presente na vida das pessoas. Uma dificuldade que a gente tem é das pessoas levarem para casa seus conceitos e falarem para a família, olha, eu sou doador de órgãos, né? Porque a família respeita isso depois. Por que é tão importante o Estado investir na captação de doadores? Acho que a resposta mais simples é porque é a necessidade que as pessoas têm quando estão na fila, né, de serem atendidas com transplante, mas antes mesmo disso é uma obrigação do Estado. Então a gente tem a organização do Sistema Nacional de Transplantes, que é federal, mas em cada estado da federação, as centrais de captação são responsáveis por esse processo de abordagem da família, de organização da captação de órgãos, transportes das equipes. Isso é uma atribuição do Estado. Então, para que seja viabilizado esse processo de transplante e atender as pessoas que necessitam, isso precisa ser bem desempenhado pelo Estado.